Olá, trilheiros e trilheiras, como vocês estão? Hoje nós estamos aqui para estudar o informativo de número 1012 do STF, começando por esse julgado de direito administrativo, no qual a Suprema Corte analisou a constitucionalidade de uma norma estadual que instituiu a cobrança pela utilização de faixas de domínio público adjacentes a rodovias estaduais ou federais. Então, o que aconteceu, pessoal, basicamente foi o seguinte: uma norma do Rio Grande do Sul passou a prever que aquelas empresas concessionárias responsáveis pela instalação de infraestrutura de energia elétrica, caso precisassem utilizar determinadas faixas adjacentes de rodovias estaduais ou federais, que elas deveriam remunerar o poder público em decorrência da utilização dessas faixas das rodovias. E essa norma, então, foi objeto de uma ADI que foi julgada pelo STF neste presente julgado. E aí, pessoal, antes da gente ver o que decidiu a Corte, vamos falar um pouquinho sobre a utilização de bens públicos por particulares. Basicamente, nós temos dois grandes eixos aí apontados pela doutrina: a utilização normal de bens públicos e a utilização especial. A utilização normal, como o próprio nome sugere, aqueles particulares que utilizam o bem público, eles assim o fazem de acordo com a finalidade originária daquele bem público. Então, por exemplo, seria o caso de uma praça pública, na qual os indivíduos, os particulares, eles utilizam para passeio, ou mesmo, então, as rodovias, né, pela utilização de circulação de veículos e assim por diante. Já na utilização especial, o uso ele se faz de um modo anormal, diferente daquela finalidade originária de determinado bem. Seria, por exemplo, o caso de um casamento realizado numa praia. Ou então também, né, o fechamento de uma via pública para a realização de uma festa. E aí essa utilização especial, ela pode se dar sob a forma remunerada, também de forma privativa, que seria o caso, né, a forma privativa, por exemplo, como eu mencionei, no casamento em uma praia. E já na forma remunerada, o poder público, obviamente, vai cobrar pela utilização especial deste bem. Então, pessoal, feita essa introdução, a gente já consegue deduzir que nessas situações, né, sim possível, seria sim viável a cobrança pela utilização de bens públicos. Outro ponto que a gente precisa ressaltar antes de entrar no mérito da decisão do STF: a quem compete a prestação dos serviços de energia elétrica? E vocês já vão entender por que eu estou trazendo esse tópico. Mas, conforme previsto lá na nossa Constituição Federal, tanto no que diz respeito à competência legislativa, quanto no que diz respeito à competência material, trata-se de competência da União. Competência privativa para legislar e competência exclusiva para a prestação de serviços de energia elétrica, relativos à energia elétrica. E aí, então, pessoal, trazidos esses dois pontos aí, será que seria possível, constitucional, aquela norma estadual que nós mencionamos no início da nossa discussão, instituindo a cobrança de preço público pelo uso de bens públicos para implantação de infraestrutura necessária à distribuição de energia elétrica? Vamos ver, então, o que decidiu o STF. E a Suprema Corte decidiu que essa norma ela é inconstitucional. Vejamos por quê. Isso porque, como eu disse, a União ela é titular da prestação de serviço público de energia elétrica, conforme disposto lá na nossa Constituição, artigos 21 e 22. Portanto, caberá à União estabelecer o regime e as condições em que se dará essa prestação do serviço de energia elétrica por parte das concessionárias contratadas. Portanto, pessoal, não é possível que o Estado ele intervenha não é possível que o Estado intervenha com suas próprias normas ou outras medidas de intervenção nessa relação estabelecida entre a União, enquanto titular da prestação de serviço de energia elétrica, e empresa concessionária, que irá executar o serviço. Então, foi a partir desse entendimento, né, a partir desse raciocínio, o STF ele concluiu que o Estado-membro ele não pode interferir nas relações jurídicas contratuais entre poder concedente federal e as empresas concessionárias, de modo que
foi reconhecida a inconstitucionalidade daquela norma que nós mencionamos, norma do Rio Grande do Sul. Tá, ok? Com isso, nós encerramos o primeiro julgado do informativo de número 1012 e, na sequência, a gente continua.